seja bem-vindo de volta. Pra quem não me conhece, eu sou Ana Feia, e hoje eu vou começar uma playlist falando só sobre runas. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para já se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? E eu vou começar pela pergunta básica que todo mundo faz. Afinal de contas, as runas são ou não são um oráculo? Na verdade, sim e não. Fica aí comigo que eu vou te explicar, você já vai entender. Acontece. Quando a gente fala em runas, a maioria das pessoas já logo associam um oráculo. Elas vêm se popularizando dessa maneira na atualidade, embora elas tenham ficado por muito tempo aí esquecidas e tudo mais. A maioria das pessoas hoje ainda nem sabe o que é isso, mas elas vêm ficando cada vez mais popular dentro da arte oracular, dentro do esoterismo, espiritualismo, enfim. Só que, quando a gente vai buscar uma referência histórica para isso, na verdade não existe nenhum respaldo de que as runas realmente eram utilizadas como oráculo. Não se sabe se elas eram usadas como oráculo, se elas eram, quais runas exatamente eram usadas assim, e muitas delas ainda existe uma discussão sobre o real significado que elas carregam. Então, o que acontece? Dentro das práticas espiritualistas e neopagãs e tudo mais, você tem os mais tradicionalistas que trabalham com o reconstrucionismo. Eles são um pouco contra o uso das runas como oráculo, e você tem outras pessoas do esoterismo em geral que seguem umas práticas mais modernas. E quando essas pessoas elas tentam defender que as runas eram sim um oráculo, geralmente elas usam como referência um documento chamado Germânia, que foi escrito pelo Tácito, né, que para quem não sabe era um historiador romano. E esse documento foi escrito no século I, e nesse documento ele fazia um apanhado ali de aspectos da cultura e de tudo que ele via nas tribos germânicas, que era muito diferente, né, da cultura que ele tinha. Então ele começou a registrar o que aqueles povos faziam. E ele fala muito que eles eram muito dados ao oráculo, a querer antecipar o que vai acontecer alguma coisa, buscar profecias e tudo mais. E num determinado numa passagem lá do documento ele coloca assim que eles pegavam galhos de árvores frutíferas, eles picavam em vários pedaços, e eles utilizavam aquilo como oráculo com símbolos gravados. Só que aí existe uma discrepância histórica, porque se esse documento foi escrito no século I e as runas só se consolidaram efetivamente como alfabeto Futhark a partir do século II, não teria como ter acesso a isso, porque mesmo que elas já existissem como um alfabeto sem conhecimento geral, elas estariam confinadas numa região geográfica muito restrita, tá? E aí vem a dúvida, tá, mas então como começou isso, né? Esse negócio delas serem usadas assim? Quando a gente olha a evolução da magia europeia, a gente vai ver dois períodos, um em que a magia era mais pagã, as práticas elas eram estritamente campesinas, e depois de um tempo aquilo foi ficando cada vez mais complexo. Começam a surgir escolas esotéricas, sociedades esotéricas muito mais eruditas. Inclusive eu já gravei um vídeo falando só sobre isso, um vídeo sobre magia que conta a evolução das práticas mágicas na Europa. Se você ainda não viu, volta lá, dá uma olhadinha para complementar isso que eu estou falando aqui. Mas enfim, quando foi lá para 1600, mais ou menos, tinha um hermetista da Rosa Cruz, que ele começou a estudar as runas e ele começou a ver muitas semelhanças com conceitos de outras culturas no modo de pensar. E ele tentou, de alguma forma, fazer uma espécie de associação com a Kabbalah. Então, ele tentou criar lá uma Kabbalah germânica, né, onde ele até associava Yggdrasil com a árvore da vida, enfim. Isso foi por volta de 1600, aí só quando foi em 1900 e alguma coisa, 1908, se eu não me engano, existia um ocultista austríaco chamado Guido von List. E esse cara, ele teve um período da vida dele em que ele teve um problema de visão e ele ficou por muitos meses, parece, aí, sem enxergar, e nesse meio tempo ele começou a aprofundar os estudos dele sobre as runas, durante esse período e depois também, e parece que ele teve lá uma espécie de iluminação, algumas visões, inspirações ou coisa nesse sentido, e ele criou lá o tal do sistema Harmony, que é um alfabeto de 18 runas, que segundo ele seria inspirado nos 18 encantamentos do Runatal, que é uma passagem das Edas lá, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, com base nesse alfabeto que ele trouxe no Harmony, e esse alfabeto aí
aí o sistema Armani posteriormente acabou se tornando a Yoga Rúnica, né? Runa Yoga, para quem já ouviu falar, que foi criada por uns caras lá da escola esotérica alemã que continuaram o estudo, as pesquisas do Guido von List por mais tempo depois, né? A mesma linha de estudo. Depois disso, lá já na década de 80, 1980, aí começam a surgir os primeiros textos, as primeiras obras abordando as runas como um oráculo. Então é algo muito recente. Então você tem ali o primeiro que você conhece, que é o Hofblum. Ele tinha um conhecimento do I Ching, então ele olhou as runas, ele viu aqueles símbolos e ele fez uma adaptação ali, com base no que ele estava acostumado no I Ching, ele trouxe os primeiros trabalhos aí de uso das runas como oráculo, o que foi bem legal, que acabou inspirando outros autores aí a estudar e ampliar isso, né? Só que o único problema do Hofblum é que ele acabou deturpando algumas coisas, como por exemplo, ele trocou a ordem das runas do Futar, ele criou uma runa em branco, coisa que não existe, ele fez isso acredito eu, né, para trazer de forma mais enfática a questão do weird, né, do destino, que isso aparece muito aí quando a gente vai trabalhar com as runas, seja como oráculo, seja como magia. Esse conceito do weird é muito forte. Vai ter um vídeo aqui na lista falando só sobre isso, então fica ligado. Então ele acabou alterando algumas coisas, o que acabou, assim, prejudicando um pouco o trabalho dele. Mas ainda assim foi uma coisa importante que ajudou a ampliar esse estudo. Conclusão, as runas são um oráculo? São, hoje são. São uma prática moderna, uma prática contemporânea, né? Não nada impede que você use as runas como oráculo. O legal, o interessante é que você entenda a origem delas, o que elas eram lá atrás, como elas se tornaram assim. Mesmo porque todo mundo que usa runas, que trabalha com elas, fica impressionado o quanto elas podem ser eficazes, não só na magia, autoconhecimento e meditação, mas dentro da arte oracular. Elas são extremamente certeiras. Então, assim, seja por uma questão de egrégora, várias pessoas acreditando, passando a acreditar que elas têm aquele significado, que elas realmente representam aquilo, pode ser que seja isso, pode ser que seja que elas realmente eram um oráculo lá atrás, então mesmo que não tenha um contexto histórico para comprovar isso, pode ser que elas realmente eram usadas assim. E tem a abordagem mais espiritualista que eu particularmente gosto bastante, que seria o seguinte: no princípio, né, você tinha, no momento da criação, vamos colocar assim, você tinha diversos tipos de vibrações, de energias, como a gente trabalha até hoje, tudo é energia, e o que pode ter acontecido, né, que eu acho bem legal essa explicação, é que lá atrás, dentre esses povos aí, algumas das pessoas que eram mais inspiradas, ou que tiveram algum tipo de inspiração e tudo mais, conseguiram intuir esse tipo de vibração, esse tipo de energia, e traduziram isso como uma forma de símbolos e às vezes até de significados, né? Claro, sempre vai ter aqueles que discordam, principalmente se a gente levar em conta que o alfabeto mais antigo, que é o Futar, não existe nenhum texto, ele não está registrado em lugar nenhum. Se usa como instrumento de estudo o Futar anglo-saxão, que é um poema que surgiu lá pelo século X, que traz as 24 runas do alfabeto original e mais runas adicionais. Ele tem, se não me engano, 36 runas, o Futar. E aí, a gente até costuma brincar que a estrutura desse poema, ele traz o nome a letra, né, a runa em si, o nome dela e um versinho. E esse versinho é o que a gente usa para identificar o significado que aquela runa carrega. Mas, na verdade, acredita-se que esse poema ele era uma espécie de abecedário da Xuxa, da época, que foi criado ali para ajudar as pessoas a memorizarem essas letras. Então, assim, também não é uma coisa muito confiável. Mas, por uma questão, talvez, de pós-verdade, muitas pessoas praticando, utilizando e tudo mais, acabou se tornando um dos oráculos mais certeiros e mais sensacionais para você entrar, você identificar uma determinada energia, para você entender os padrões do Urd, daquilo que está acontecendo, e você ajudar uma pessoa através do autoconhecimento e da uma orientação. Então, uma coisa que eu sempre costumo dizer, é legal você entender, você estudar, você saber diferenciar o que é uma prática tradicional
e o que é uma prática contemporânea, mas não é porque os nossos ancestrais, nossos antepassados ou os antepassados nórdicos, germânicos aí, inventaram a roda, por exemplo, que a gente não pode usar um carro no vida motor. Então, se tiveram tantas pessoas que ampliaram aí os estudos, as pesquisas e o uso das runas em si, os benefícios de se trabalhar com elas, por que não a gente usar disso, né? Conhecimento é bom, mas você também está livre para fazer os seus experimentos aí. Eu tenho certeza que se você trabalha com as runas ou vier a trabalhar com elas, você vai perceber o quanto elas podem ser extremamente úteis trabalhando também com o oráculo, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.